Recentemente eu estava lendo um quadrinho do Homem-Aranha e eu me deparei com uma questão que eu nunca tinha parado para pensar antes, mas ela pode ser estudada muito a fundo. Isso só mostra como que o Stan Lee e o Steve Ditko estavam muito à frente do tempo quando eles resolveram criar essa ideia para o Homem-Aranha, né? Bom, antes de começar, meu nome é Gustavo Bentley. Se você não é inscrito no Fortaleza Cósmica, por favor, se inscreva, deixe seu like, sua avaliação, entre essas coisas. Bom, eu estava lendo essa edição, a edição número 36 da coleção clássica Marvel. É uma coleção que abrange vários heróis. Eu não faço ela inteira, porque tem muitos heróis mesmo. Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, Thor, praticamente todos os heróis clássicos da Marvel. E as suas primeiras histórias é muito boa, né? Mas dos poucos títulos que eu faço do Homem-Aranha. E eu estava lendo, foi especificamente, eu marquei aqui, a história o Espetacular Homem-Aranha número 25, de junho de 1963. É uma história que é bem tosca, para ser sincero, porque não é tosca, é uma história dos anos 60, existiam coisas boas nos anos 60, mas existiam essas loucuras também. Mas é uma história que o JJ Jameson, que para quem não conhece, ele é, digamos, quase um antagonista do Peter Parker e do Homem-Aranha, né? Ele é mais do Homem-Aranha, mas ele afeta muito mais o Peter Parker, porque todo mundo que é fã do Homem-Aranha, ou pelo menos já leu ou assistiu, na verdade, a trilogia clássica pelo Sam Raimi, vai lembrar do JJ Jameson. Se eu não me engano, no Espetacular Homem-Aranha ele não aparece, mas ele apareceu recentemente no Sem Volta para Casa, lá de 2021. Então, é um personagem muito icônico, né? Ele, para quem não está lembrando quem é esse personagem, ele é o chefe do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um freelancer, né, no Clarim Diário, um fotógrafo, e ele é o editor-chefe. E ele, aqui nos anos 60, ele era retratado muito mais como um maior vilão ainda do que ele é hoje, né? Hoje ele é só um cara que inferniza a vida do Peter Parker. Aqui ele era um cara muito mais quase do mal mesmo, se envolver com as pessoas meio erradas e tal, e ele queria passar essa ideia de que ele é um cidadão de bem, ótimo, porque ele não gosta de vigilantes mascarados, que é o caso do Homem-Aranha. E tanto que a gente pode falar que a criação do personagem, do vilão, do Escorpião, foi inteiramente culpa do JJ Jameson, porque ele financiou esse projeto para criar uma roupa, uma armadura que pudesse matar o Homem-Aranha. Bom, voltando para a história, é uma história muito esquisita, que, de novo, o JJ ele tá bravo com o Homem-Aranha e ele cria, eu não sei se vai dar para ver direito, mas ele compra uma máquina de um cientista que com certeza não deu para enxergar nada, mas ele compra uma máquina de um cientista que é uma máquina que ele vai controlar um robô para ele derrotar o Homem-Aranha. Uma história bem simples, mas que uma das questões que me pegou é bem no começo, porque o Peter ele tá voltando à noite para casa e ele vê uns bandidos lá dentro roubando uns carros lá e tal, e ele vê um policial. E daí então ele decide avisar o policial. Antigamente, nessa época, ele tinha o aranha sinal, digamos assim, o sinal do aranha, que era uma coisa que ele tinha no cinto dele, que era como se fosse um bate-sinal portátil. Então ele joga nos criminosos para avisar que o Homem-Aranha estava lá, e ele chama a atenção do policial usando aquilo. E daí o policial vai lá e prende eles assim tal, e o Peter Parker tira as fotos e ele nem precisa atuar como Homem-Aranha. E quando ele vai vender as fotos, o JJ, ele tá nem aí, ele fala, não quero essas fotos aí, qualquer foto normal, não sei o que, isso não dá nada. Só que o Peter, ele precisa muito do dinheiro, como sempre ele tá precisando do dinheiro, então ele faz o máximo para vender as fotos pro JJ, então ele chega até a inventar, fala, não, você não tá entendendo o lado que você pode explorar dessa foto. Ela não é só uma foto mostrando um policial prendendo bandidos, ela é uma foto mostrando que o Homem-Aranha é inútil e o policial sozinho conseguiu prender todos aqueles bandidos sem a ajuda do Homem-Aranha. Que foi mentira, né? Porque o policial nem tinha visto os bandidos. Mas quando ele fala isso, o JJ ele fala, exatamente, vamos publicar isso na primeira página, Homem-Aranha, grande falha, não sei o que, papapá.
Isso se reflete em outras histórias também, eu acho que uma história antes dessa aí, a número 27, 24, ela tem também um outro personagem que tira umas fotos do Homem-Aranha em ação lá e o Jameson ele já quer publicar a manchete como o Homem-Aranha sendo derrotado, sendo uma fraude, que ele tá maluco. Então ele sempre está usando o poder de influência dele para conseguir manipular a população a pensar contra o Homem-Aranha. Ele faz, até nessa outra história anterior, a Amazing Spider-Man número 24, ele chega a sair na rua pedindo entrevistas para as pessoas. Ele não, ele manda alguém sair na rua entrevistando, falando o que elas acham do Homem-Aranha. Fala, como que você acha que o Homem-Aranha é uma ameaça? E as pessoas falam, pô, mas eu não acho o Homem-Aranha uma ameaça, eu nunca disse isso. Mas o cara fala, pô, você não quer aparecer no jornal? Então fala aí. E as pessoas começam a inventar, falam, não, tá bom, o Homem-Aranha ele me assusta porque ele usa uma máscara. E outras pessoas daí que já não gostam tanto do Homem-Aranha começam a ressaltar isso. E o Flash Thompson, que é o maior fã do Homem-Aranha e o cara que mais odeia o Peter Parker, ele vê isso e ele fala, como assim, cara? Deixa eu falar aí porque agora eu vou defender o Homem-Aranha. E o cara fala, pô, acabou a fita assim, não dá mais pra colocar nada, mas a gente é imparcial. Só que não, a gente vê que o JJ, sendo um editor do Clarim Diário, que no universo Marvel é um dos maiores jornais de Nova York, e a gente, só no dia de hoje, a gente sabe o que é ser um grande jornal em Nova York, então tem uma influência gigantesca no mundo até. Então, tipo, ele sendo um grande influenciador, tendo um grande poder de mídia, ele consegue manipular a mídia a favor dele. O Homem-Aranha é um herói e sempre foi um herói até essa época. Assim, ele sempre, nunca tinha desviado nada. E o JJ, ele quer acabar com o Homem-Aranha porque ele não gosta do Homem-Aranha. Ele tem umas outras explicações do que ele não gosta de super-heróis mascarados, mas ele usa esse poder que ele tem para poder acabar com a reputação do Homem-Aranha. Né? O Homem-Aranha, então, por isso que ele sempre é um amigo da vizinhança, sempre está ajudando as pessoas, porque ele tem que manter uma reputação. Só que é muito difícil, é quase uma coisa que a gente vê hoje no cancelamento. Eu sei que é meio idiota comparar, mas se você parar pra pensar, o Homem-Aranha é um herói, só que se a mídia disser que ele é um vilão, ele vai ser um vilão. Então é muito interessante pensar que já nos anos 60, a gente estava falando dessa questão de manipulação, não é uma ideia nova, isso já acontecia. Em 49, que foi lançado o meu livro favorito do escritor George Orwell, que é o 1984, e esse livro fala exatamente sobre manipulação da mídia, ditadura e tudo. Mas no livro 1984, a mídia é manipulada pelo governo. Aqui a gente tem uma mídia, digamos, independente, pois nessa época o Clarim Diário era independente, não tinha nada a ver com o governo. Até hoje eu não sei, eu não acompanho as histórias atuais do Homem-Aranha, mas é um jornal independente. E sendo um jornal independente, ele tem as suas próprios ideais. É uma coisa que a gente tem muito parecido hoje e isso não é muito bom. É bom a gente ter, não me entenda mal, é sempre bom a gente ter diversas formas de pensar. Só que a partir do momento que você está inventando uma informação e você é um grande veículo de mídia, eu acho que isso já é crime. A gente infelizmente teve aquele ato terrorista recentemente lá na Esplanada dos Ministérios, e que é uma coisa que, não tem o que falar, é crime aquilo. As pessoas que estavam lá são criminosas, elas têm que estar presas, elas têm que pagar, porque, cara, eles fizeram coisas absurdas e que aquilo não é manifestar, aquilo é vandalizar. Existe uma diferença muito grande em manifestar e vandalizar. E eu não entendo por que eles estão manifestando para perder o direito de manifestar. Não faz sentido. Mas tá bom. E você tem, em contraparte essas notícias, você tem jornais e pessoas famosas, influencers, pessoas que falam pela liberdade de expressão, que não é aquilo tudo, tá certo, é um direito de manifestar e que a polícia está agindo errado ao prender os coitadinhos em campos de concentração e não sei o que. É uma coisa que me deixa irritado, entendeu? E isso consegue se encaixar na história do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é o cara do bem, ele é o cara que está ajudando.
Só que vale muito mais a pena a gente ir lá e destruir a reputação dele por simplesmente o JJ não gostar do Homem-Aranha, ele vai lá e destrói, porque ele consegue destruir a reputação do Homem-Aranha. Ele tem esse poder. E isso é exatamente o que a gente pode olhar, a gente pode aprender com isso que o Steve e o Stan passaram pra gente, falando, tá vendo esse cara, esse maluco dono do jornal? Ele consegue fazer uma cidade, a maior cidade do mundo, se voltar contra o Homem-Aranha, o herói dessa cidade. Então, tipo, cara, o que uma rádiozinha, um jornalzinho de rádio não consegue fazer com as pessoas, sabe? É uma coisa absurda. Então a gente sempre tem que seguir essa direção e não deixar ser influenciado. É muito errado porque a gente, em tese a gente deveria ler jornais para poder saber as notícias de verdade, não as coisas que a gente lê na internet, em Twitter, WhatsApp, o caramba. A gente deveria usar os jornais como um meio de realmente aprendizado. Só que a partir do momento que o jornal ele é controlado por uma ideologia única e os apresentadores, os escritores colocam as ideias deles e não a verdade, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado ao estar analisando. Então, essa história do Homem-Aranha, você vê, eu falei, é uma história boba que um cara que não gosta do Homem-Aranha pega um robô e sai para tentar matar ele. Tem 2, 3 quadros que conseguem fazer uma ligação com a nossa sociedade atual. Entendeu? Então a gente sempre tem que parar, realmente refletir se a gente está consumindo as coisas ideais, se a gente está realmente tendo informação de verdade, a gente não está sendo enganado achando que a gente está conseguindo ser diferente. A gente, eu me informo, mas você se informa por onde, cara? Você se informa por grupo de WhatsApp, por jornal meia boca? Então, o que eu aprendi com esses poucos quadros da Amazing Spider-Man número 25 tomem cuidado com a manipulação da mídia, sempre fiquem atentos com isso. Bom, esse foi o vídeo, foi mais uma curiosidade que eu queria mostrar e um aviso também. Repito o que eu disse, fiquem espertos com o que vocês leem, o que vocês consomem, tenham um senso crítico em ambas as partes, mesmo que seja um jornal consagrado, ainda pode ter coisas erradas, alguma pessoa pode escrever querendo ou sem querer alguma coisa errada, então a gente sempre tem que questionar tudo. Mas é isso, obrigado por assistir e até uma próxima.